Este programa tem o patrocínio de Seabra Foods. Muito boa noite, seja muito bem-vindo ao Especial Informação. Hoje é quarta-feira e, curiosamente, vamos estar os dois juntos porque há muita coisa para contar hoje, sobretudo sobre as eleições e também outras notícias que são importantes neste jornal. Ricky, mais uma vez, boa noite. Temos muita coisa para contar. Assim é, Luís, mas desde já muito boa noite. É um prazer sempre estar aqui contigo e hoje as eleições marcaram o dia. O estado da Virgínia registrou a primeira vitória republicana desde 2009. Glenn Youngkin, um empresário sem experiência política, venceu o democrata Terry McAuliffe, que governou o estado de 2014 a 2018. Um revés para o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, na primeira eleição, depois de ter chegado à Casa Branca. Os republicanos ganharam a corrida para governador no estado norte-americano da Virgínia e estão a disputar New Jersey, num revés para o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, na primeira eleição, depois de ter chegado à Casa Branca. Após a meia-noite de terça-feira, as principais estações de televisão de todo o país declararam o republicano Glenn Youngkin, um empresário sem experiência política, vencedor no estado da Virgínia contra o democrata Terry McAuliffe, que governou o estado de 2014 a 2018. As eleições na Virgínia e New Jersey são consideradas um referendo sobre os primeiros meses do mandato de Biden e são também um primeiro indicador relativamente às eleições parlamentares de 2022, nas quais os democratas receiam perder a maioria no Congresso. Os republicanos do Congresso reclamaram imediatamente a vitória de Youngkin e afirmaram tratar-se de um sinal da onda vermelha, com a qual querem recuperar a maioria no Congresso no próximo ano e na Casa Branca em 2024. Numa declaração, o ex-presidente norte-americano Donald Trump proclamou: "O meu movimento é maior e mais forte do que nunca." No entanto, o vencedor Youngkin tentou manter alguma distância do ex-presidente, num complicado ato de equilíbrio para mobilizar os apoiantes de Trump, mas sem afoguentar os eleitores republicanos tradicionais que estão concentrados nos subúrbios. Com 95% de votos contados a nível estatal, Youngkin ganhou 51%, enquanto McAuliffe obteve 48,3%, de acordo com o jornal The New York Times. E para fazer a análise dos resultados das eleições de ontem à noite, temos hoje connosco o Alberto Coutinho. Ricky, foi de facto uma surpresa esta eleição em New Jersey, não foi? Sim, Luís, foi um ato eleitoral com muitas surpresas. Alberto, muito boa noite para ti também. Como é que enquadras na perspectiva nacional os resultados em New Jersey e o que é que isso representa? Em termos políticos, foi um dia interessantíssimo. Vamos começar aqui por New Jersey. Neste momento, ainda não sabemos quem é o governador eleito, embora o Phil Murphy é o provável vencedor, a verdade é que está praticamente empatado. Restam agora ainda contar os votos provisionais, alguns votos que foram mandados pelo correio, que está marcados no correio com a data de ontem, e depois mais uns problemas em algumas máquinas por erro dos funcionários. Tudo isso foi impressionante. Uma eleição que estava previsto ter uma margem entre 8% a 11%, ficar efetivamente empatado. E eu acho que também de salientar um facto que o Partido Republicano ganhou várias eleições significativas ao nível legislativo. Inclusive, parece que o presidente do Senado, Steve Sweeney, a segunda força do Estado, vai perder por uma pessoa que não tinha historial político. O que é que isto significa? Especialmente quando nós juntamos isto à vitória do candidato republicano em Virgínia, significa que o eleitorado acha que o Partido Democrata está a fugir demasiado para a esquerda. E então bateu um bocadinho, deu umas palminhas na mão, a dizer alto para o baile, temos que ser mais moderados.
O que é que representa este resultado para as eleições intercalares de 2022, onde a liderança do Congresso vai estar em questão? Não, eu acho que, obviamente, podemos dizer para o Partido Democrata isto é um alarme do incêndio, está a disparar. Podes dizer que foi um cartão vermelho, não é? Não, pode, amarelo, digamos, amarelo ou alaranjado. Foi um amarelo para o movimento progressista e eu não sei verdadeiramente... Nós assentados aqui hoje, tudo indica que o Partido Republicano tem condições para ganhar a maioria na Casa de Representantes para o ano. Não é? É isso que nós estamos a ver. Agora, se nós parar um momento, alguma da frustração que se viu em Virgínia, que se viu aqui em New Jersey, teve a ver com, por exemplo, na agenda do Presidente Biden, no plano de infraestrutura, já havia acordo entre os dois partidos para começar a poder investir, a compor as estradas, autoestradas, sistemas de energia, não é? E depois os progressistas bloquearam esse projeto porque queriam as suas prioridades, não é? E um fundo mais social. Isso parece que foi o erro decisivo que deixou marcas nesta campanha e que também, obviamente, vai deixar marcas, provavelmente, para o ano que vem. Eu acho que o Partido Republicano continua a ter um problema da questão de abraçar ou não o Presidente Trump, salientar que a grande vitória da noite para eles foi no estado de Virgínia, foi um candidato que se afastou do Donald Trump, concentrou-se nas teorias republicanas e não na personalidade do Donald Trump e conseguiu uma vitória bem sucedida e significativa. Alberto, temos uma situação bastante carismática. Houve um ataque cerrado a Donald Trump, que resultou numa eleição de Joe Biden. Joe Biden, que tem como segundo na sua, portanto, o vice-presidente Kamala Harris, uma progressista. O que é que isto pode representar para o futuro político? A popularidade de Biden está a ser afetada. O que é que estas eleições podem representar para o futuro do Partido Democrata? Vamos ver, eu acho que para o país, de certa forma, isto é um bom sinal, porque já falámos aqui várias vezes, os extremos, tanto do lado direito como do lado esquerdo, estão com demasiada importância. E isto hoje foi um sinal que as pessoas querem que os partidos venham para o meio. E eu acho que tudo no que vem para o ano e até depois daqui nas próximas eleições presidenciais vai depender da reação das pessoas, não é? Do Joe Biden, da Speaker Pelosi, não é? E outros candidatos. Indiscutivelmente, a mensagem foi bem clara, uma derrota estrondosa ontem para o movimento progressista. Se me permitem salientar a vitória em Nova Iorque folgada de um democrata moderado, o Eric Adams. Muito curiosamente, em Minneapolis havia uma pergunta pública para desfazer o departamento policial, foi chumbado. Outra vitória para as pessoas mais moderadas. E o único sinal positivo para o movimento progressista foi em Boston, com a eleição de uma primeira mulher asiática, que por acaso é bastante progressista. Eu acho que a mensagem é essa. O país está a ter sinais fortíssimos que há que vir para o centro e ainda bem. Em 2020, nesta altura, Barack Obama tinha cerca de 62% de críticas ou de popularidade. Ontem, Joe Biden tinha 71% de despopularidade, portanto não tinha essa popularidade. Se o Partido Democrata entender que Joe Biden não será o melhor candidato para 2024, será possível que Joe Biden se possa admitir, ou, digamos, por qualquer razão tenha uma doença que o obriga a admitir para Kamala Harris tentar uma hipótese? Não. Esta foi a ideia da CNN hoje de manhã. Eu não vejo, ou seja, condições para o Joe Biden se demitir, mas pode-se dizer que não vai concorrer, para deixar abrir caminho para ver umas primárias disputadas. Honestamente, eu sei que vai haver pessoas que vão querer tentar
meter assim para dentro Kamala Harris, mas a história recente mostra que isso não funciona. E acima de tudo, para o ano vai ser muito importante. As eleições para o ano, onde está previsto o Partido Republicano assumir a liderança, que vai complicar as ações. Mas já agora, eu acho que possivelmente o que vai acontecer, o Biden vai dizer que não vai concorrer para ele assumir qualquer problema e depois também isso vai queimar o caminho da Kamala Harris e vai dar a oportunidade para ver umas eleições em aberto. Eu tenho uma pergunta que acho que é premente. Hoje, a ler o New York Times, fala-se de uma América dividida a 4. Progressistas, conservadores, democratas, pró-Trump e aqueles que se afastam de Trump. O que é que isso poderá representar no mapa político? Será possível termos um Ross Perot outra vez? Não, nós já temos falado aqui várias vezes da questão dos extremistas e os dois partidos estarem, de certa forma, em guerra civil. Eu acho que as eleições de ontem, eu espero que os dois partidos levem a mensagem. Os progressistas a perceber, se não colaborar e vir para o centro, podem perder tudo, ou seja, em tudo quer, fica sem nada. E depois também os republicanos, ver aquela vitória que teve, foi fugindo do Trump. Eu acho que essas duas coisas eram uma boa tónica para o futuro da política aqui nos Estados Unidos. Coutinho, Alberto, foi um prazer ter-te cá. Sempre. Muito obrigado. Obrigado, Alberto. Muitos acreditam que o fim da polícia em Minneapolis seria necessário para acabar com a violência policial contra afro-americanos. 56% dos eleitores acabaram por votar contra em referendo. Os eleitores em Minneapolis, no estado norte-americano do Minnesota, rejeitaram na terça-feira uma proposta de desmantelamento do Departamento de Polícia local. Esta iniciativa foi motivada por protestos antirracistas na sequência do homicídio por um agente da polícia branca do afro-americano George Floyd. A iniciativa, rejeitada em referendo por 56% dos votantes, procurava substituir a força policial local por uma nova agência de segurança pública que respondesse às crises sem violência como primeira opção. O principal grupo afro-americano da nação, a Associação Nacional para o Progresso das Pessoas de Cor, argumentou que o desmantelamento da força policial era necessário para pôr fim à violência contra os afro-americanos e curar Minneapolis quase 18 meses após a morte de Floyd. Entretanto, outros grupos opuseram-se à medida com o argumento de que ela teria um impacto negativo nas comunidades já atingidas pela violência, especialmente agora que os homicídios na cidade estão em registros não vistos desde os anos 90. Floyd perdeu a vida em 25 de maio de 2020, quando 4 agentes tentaram prendê-lo por utilizar uma nota falsa para pagar numa loja em Minneapolis. Durante a sua detenção, o polícia Derek Chauvin prendeu-o ao chão durante mais de 9 minutos, pressionando o seu joelho contra o pescoço até este parar de respirar. A morte de Floyd desencadeou os maiores protestos contra o racismo nos Estados Unidos desde o assassinato de Martin Luther King Jr., no final dos anos 60. Até ao fim da tarde de hoje havia alguma indecisão no resultado das eleições para governador em New Jersey. O duelo Murphy-Ciattarelli estava longe de produzir um vencedor quanto às sondagens davam larga vantagem ao atual governador. E não houve surpresas. As eleições para governador de ontem em New Jersey foram uma verdadeira surpresa. As sondagens davam praticamente como certa a vitória de Phil Murphy, mas pelas 11 da noite de ontem, Ciattarelli tinha alguns milhares de votos de vantagem sobre Murphy. Contudo, com o evoluir da contagem, Murphy foi ganhando vantagem sobre Ciattarelli. Os cerca de 8,2 milhões de eleitores registados no Estado receberam boletins de voto para enviar pelo correio, para além de locais de votação em todo o Estado, para as pessoas decidirem votar pessoalmente, como aconteceu. Se Murphy ganhar, é preciso fazer uma profunda reflexão sobre alguns aspectos do interesse público, como a saúde, vacinação, economia e outras questões de fundo. As eleições presidenciais de novembro, no entanto, serão mais complexas e terão um resultado mais sério e abrangente. Não apenas a disputa Trump-Biden está no topo, mas houve também
neste caso, outros combates estaduais e municipais que resultaram numa surpresa desagradável para os democratas. New Jersey teve problemas com a votação pelo correio este ano, com alguns eleitores a receber boletins de voto errados pelo correio, e alguns resultados vão levar semanas para se tornarem oficiais. Embora a lei estadual geralmente conceda 2 dias para que os boletins de voto cheguem após o dia da eleição, Murphy estendeu o prazo para 7 dias nas primárias. Portanto, está tudo em aberto em New Jersey. A última frase foi: está tudo em aberto em New Jersey. Mas já não. Já não. Vários meios de comunicação social acabam de informar que Phil Murphy continuará a ser o governador do estado de New Jersey. A informação foi avançada pelo Canal 12, também pelo USA Today, correto, Luís? E por toda a imprensa, sim. E por toda a imprensa, neste momento, quando os resultados falam em 50,03% para Murphy e 49,22% para Seattle Raleigh. Mas é importante informar aquilo que estávamos a conversar em off, que geralmente a vitória só é assegurada e dita quando, de facto, aquele que perde aceita o discurso da derrota. Correto. Somente quando Jack Ciattarelli, portanto, reconhecer a derrota é que se espera formalmente que Phil Murphy declare vitória. Lembro que não há uma recontagem de votos em New Jersey. Se há menos de 1% claro, de diferença, pode ser, portanto, pode ser realizada. Agora há 17 dias para que o candidato claro, derrotado possa, portanto, contestar esses resultados. Mas, entretanto, hoje à noite, pelas 10 da noite, creio que Phil Murphy irá dizer que ganhou estas eleições. Sim, portanto, se um não assume a derrota, não impede o outro de dizer que ganhou. Exatamente. Portanto, eu acredito que Phil Murphy vai continuar. Portanto, mas foi um susto, é? Foi um susto e foi um aviso, porque eu penso que os democratas pensaram que estas eleições estavam ganhas. Não se viu muita campanha política, depois houve mais... tentaram denegrir ou juntar Ciattarelli a Trump em vez de apresentarem soluções. E a verdade é que em New Jersey existem vários problemas que são reais. Por exemplo, um dos tópicos que é fundamental tem a ver com o facto de donos de casa não terem opções. E há uma moratória para inquilinos, mas não há uma moratória para quem é proprietário. E isso, portanto, pode ser um problema. Portanto, nem queremos, nem querem uma América muito à extrema-direita, nem uma América muito à extrema-esquerda. Querem um centro. Querem um centro, Luís, e eu... E como tu disseste há pouco em off também, se aparecesse um independente forte, era capaz de dar cartas, não é? É capaz de dar cartas, porquê? Porque neste momento há uma América dividida e uma América cansada dos dois partidos, porque nem entre eles se entendem. Vários luso-americanos foram também a voto nas eleições de ontem. Uns com a oposição, outros sem ela. O destaque vai todo para Armando Fontoura, que foi eleito pela 11ª vez. Dentro do esperado foram os resultados dos luso-americanos que se apresentaram ao eleitorado nas eleições gerais de ontem. Em New Jersey, Eliana Pintor Marim foi reconduzida ao cargo de deputada estadual e, sem oposição, conseguiu ainda assim 16 mil votos. Armando Fontoura foi reconduzido no cargo de xerife do condado, o que aconteceu pela 11ª vez. Conseguiu 75% dos votos. Sem oposição, Alberto Santos foi reconduzido como mayor de Kearney, num cargo que ocupa desde 2000. Mari Trin de Castro foi eleita como vereadora do primeiro bairro na mesma cidade. Na vizinha East Newark, Rosemary Evaristo também venceu as eleições com 118 votos. No condado de Union, Stephanie Gonçalves Pestana foi reconduzida ao cargo de conselheira escolar e Manuel Figueiredo reeleito como vereador em Union. No condado de Somerset,
o advogado Filipe Pedroso foi reconduzido como vereador em Bridgewater. E em Middlesex County, Jason Oliveira é o novo vereador na cidade de South River. Em Connecticut, Roberto Alves em Danbury e Mark Bittencourt em Norwich perderam a corrida para mayors da respectiva cidade. Já em Bridgeport, Maria Pereira conseguiu a reeleição como vereadora. Outros luso-americanos tiveram sortes diferentes em diferentes corridas eleitorais. Em Fall River, Massachusetts, Cliff da Ponte não conseguiu tornear o incumbente Paul Coogan, mas já prometeu continuar nas lides políticas. Esta foi, sem dúvida, uma boa jornada para os luso-americanos nos Estados Unidos. Uma jornada positiva, sem dúvida, como disse o Ricky Durães, e falou também do atual mayor de Fall River, Paul Coogan, que venceu o luso-americano Cliff Ponte, quando tudo apontava para o contrário, na corrida para a liderança em Fall River. Em 2010 e 2020, Fall River teve 5 mayors diferentes, passou por 2 eleições revogatórias para destituir mayors e viu Geisiel Correia, antigo mayor, ser preso e indiciado 2 vezes por fraude e por extorsão. Paul Coogan foi reeleito mayor de Fall River, em Massachusetts, com cerca de 62% dos votos, e venceu o líder da Assembleia Municipal e luso-americano Cliff Ponte em todos os distritos eleitorais. Coogan recebeu 7.533 votos, enquanto Ponte recebeu 4.654 nos resultados não oficiais. A cidade de Fall River falou muito claramente e alto esta noite o que quer para o seu futuro, referiu Coogan para uma sala de eventos lotada. Coogan referiu que recebeu um telefonema de Ponte a solicitá-lo pela vitória e proferiu: "Eu referi-lhe que ele foi muito gentil, gostei. Temos algumas coisas a fazer e temos que voltar melhor como grupo e fazer o que é melhor para os residentes da cidade. Agora", concluiu Coogan. Cliff Ponte fez o seu discurso de concessão e referiu que sabia ao entrar na corrida que iria enfrentar um adversário popular, mas que correu porque sentiu que poderia fazer um trabalho melhor. "Esta noite simplesmente não foi a nossa noite", referiu. "Mas esta noite ainda não acabou para mim. Quero que vocês saibam disso. Este não é o fim da candidatura de Cliff Ponte a um cargo político." Coogan, um educador municipal aposentado de 68 anos, fez campanha pela honestidade, integridade e pelo retorno da transparência e estabilidade a Fall River, depois de vários anos ter visto várias administrações irem e virem. Entre 2010 e 2020, Fall River teve 5 mayors diferentes. Passou por 2 eleições revogatórias para mayor e viu Geisiel Correia, antigo mayor, ser preso e indiciado 2 vezes por fraude e extorsão. Ainda na Nova Inglaterra, as eleições centraram todas as atenções, com alguns luso-americanos a concorrer a cargos municipais e do Conselho Escolar. Boston fez história ao eleger a primeira mulher como mayor da cidade. Francisco Viveiros dá-nos mais pormenores. Ontem também foi dia de eleições na nossa área, tendo em Fall River a luta para mayors sido entre o atual mayor Paul Coogan e Cliff da Ponte. Ganhou Paul Coogan com 7.533 votos contra 4.654 do seu oponente. No comitê escolar ganhou Kevin Aguiar, um verdadeiro conhecedor do cargo, e para Conselho Municipal ficou em primeiro lugar Linda Pereira, outra conhecedora do cargo. Saliento ainda a manutenção de Gregory de Mel, ex-candidato a conselheiro da diáspora açoriana, no Comitê Escolar de Taunton. E a grande novidade, sem dúvida, que foi a eleição para mayor de Boston, que passa a ser Michelle Wu, ex-presidente do Conselho Municipal, tendo ganho com 30% de votos a mais do que a sua concorrente Anissa George. E é tudo. Um abraço e continuação de um bom programa. Muito obrigado, Francisco. O atual vereador de Brooklyn tornou-se no segundo presidente negro a liderar a cidade de Nova Iorque depois do icónico David Dinkins, de 1990 a 1993. Eric Adams derrotou o republicano Curtis Sliwa e tomará posse em janeiro como mayor da cidade que nunca dorme.
O democrata Eric Adams venceu as eleições autárquicas de New York na terça-feira, numa vitória contra o republicano Curtis Silva, e tomará posse em janeiro como mayor da cidade que nunca dorme. O atual vereador do bairro de Brooklyn tomará posse em janeiro, tornando-se o segundo presidente da Câmara negro a liderar a cidade, depois de David Dinkins, o presidente da Câmara de Big Apple, de 1990 a 1993. Adams, ex-capitão da polícia, tornar-se-á presidente da Câmara de Nova Iorque em janeiro, depois de ter varrido as eleições municipais de terça-feira, na sequência de uma campanha em que tocou a sua pobre infância e a sua capacidade de liderar a cidade, especialmente no combate à crescente violência e pobreza. Logo que se tornou a aposta oficial do Partido Democrata, conseguiu forjar alianças em todos os bairros da cidade para ganhar a prefeitura. Desde as comunidades mais duramente atingidas, como a comunidade afro-americana, à qual ele próprio pertence, ou a comunidade latina, até às grandes fortunas de élite empresarial de Nova Iorque, como o proprietário dos Mets, Steve Cohen, ou o herdeiro da corporação Lois Trish, Adams tem procurado apoio em todos os cantos da Big Apple. Ajuda que, traduzida em donativos, atingiu quase 9 milhões de dólares desde que iniciou a sua carreira eleitoral no ano passado como candidato nas primárias do partido, na qual conseguiu destituir os candidatos mais progressistas. A sua postura oficialista e moderada dentro do partido e a sua crítica aberta ao socialismo valeram-lhe as críticas dos democratas mais à esquerda, que o censuram pela sua proximidade com a classe mais rica da cidade. De dentro das fileiras do seu partido, recordaram também os casos de corrupção contra ele e dos quais foi absolvido. Ricky, Eric Adams, ex-capitão da Polícia de Nova Iorque, dá alguma satisfação à população de Nova Iorque na medida em que ele vai entender que a polícia tem uma missão a cumprir e que as pessoas podem ficar mais seguras e satisfeitas com esta eleição. Sim, Luís, Eric Adams é um democrata conservador. É um homem com uma carreira, portanto, na polícia de Nova Iorque. É um homem que entende os problemas da cidade a nível de segurança pública, até qualidade de vida. E numa cidade maioritariamente democrata, venceu com 60 e algo % dos votos. Agora, não podemos esquecer que, mesmo que tenha tentado congregar apoio de vários quadrantes, há sempre aquele estigma do que poderá fazer, porque atrás dele vai ter Bill de Blasio, que deve ser candidato a governador, e as ideias dos dois são, em muitos pontos, mesmo sendo democratas, completamente opostas. Aliás, é curioso porque hoje, se tivermos 2 ou 3 chamadas em linha aberta, podem falar sobre este tema, mas eu tive a oportunidade, e já que vamos acabar de falar de eleições e falar de outras coisas, de copiar aqui duas mensagens que recebemos. A Maria Silva diz que, portanto, o Phil Murphy não aumentou as taxas, mas para o ano vem aí pancada. Esta é a primeira. E a segunda diz que o próprio Phil Murphy não deveria estar satisfeito com este resultado. Duas verdades. Duas verdades, porque ninguém, nós falámos sobre isso ontem, ninguém pensaria que Phil Murphy estaria um dia depois, porque estamos praticamente, são 7h30, já passaram 23 horas e 30 minutos desde o encerramento das urnas, aqui a debater se ele iria ganhar ou não. Primeiro, ontem ficámos até às tantas da manhã a ver e ouvir. Não é? Tinha 12% de vantagem, depois de 4 a 6%, e ontem, às 11 da noite, estava a perder as eleições e só há praticamente 2 ou 3 horas, eu diria, quando alguns dos votos por correio começaram a ser contados, e aí, portanto, vai haver pano para mangas, porque é um processo bastante complicado, é que a tendência se alterou completamente. Claro. E agora terminamos a área da política, vamos a outros temas. Sim, a partir de hoje, quarta-feira, o CDC e o FDA autorizaram a vacina da Pfizer para crianças entre os 5 e os 11 anos. O FDA autorizou a administração de uma dose de 10 mg a crianças pequenas. A diretora do Centers for Disease Control, Rochelle Walensky,
endossou a recomendação para a vacinação de crianças de 5 aos 11 anos de idade contra a Covid-19. Com o sinal verde do órgão de saúde, a vacinação com o imunizante da Pfizer-BioNTech para esta faixa etária deve começar nos próximos dias. O anúncio chega horas depois que os conselheiros do CDC apoiaram por unanimidade a aplicação da vacina em crianças, dizendo que os benefícios superam os riscos. Grande parte da discussão que travaram girou em torno de casos raros de inflamação cardíaca que foram ligados à vacina, particularmente em homens jovens. A agência reguladora norte-americana Food and Drug Administration já havia concedido autorização para o uso de emergência do imunizante em crianças dos 5 aos 11 anos na passada sexta-feira. O FDA autorizou a aplicação de uma dose de 10 microgramas em crianças pequenas. Dados do CDC mostram que cada milhão de doses da vacina administrada pode evitar entre 80 e 226 internações de crianças dos 5 aos 11 anos. Os membros do painel do CDC defenderam a vacinação da faixa etária antes da votação. Muitos disseram que estavam ansiosos para que os filhos ou netos nessa faixa etária recebessem a vacina. A Pfizer e a BioNTech disseram que a sua vacina mostrou 90,7% de eficácia contra o novo coronavírus no ensaio clínico com crianças de 5 aos 11 anos de idade. Apenas alguns países, incluindo a China, Cuba e os Emirados Árabes, libertaram até agora vacinas contra a Covid-19 para crianças nessa faixa etária e mais jovens. Falámos aqui na semana passada de algumas palavras da Ministra da Saúde, a ex-ministra neste caso, se o governo for dissolvido em Portugal, mas falaremos disso mais tarde, em que ela afirmava que dentro de dias teríamos mais de 1000 casos em Portugal. E Portugal registrou, na verdade, nas últimas 24 horas, 9 mortos e 1074 novos casos de Covid-19. A taxa de incidência subiu, já o índice de transmissibilidade, e porque as pessoas já se vacinaram, 87%, desceu ligeiramente. Portugal contabiliza esta quarta-feira mais 9 mortes e 1074 novos casos de Covid-19. O boletim da Direção-Geral da Saúde revela que estão internados 384 doentes, mais 12 do que ontem. Nos cuidados intensivos estão 67 doentes, mais 8 do que na terça-feira. Por regiões, Lisboa e Val do Tejo conta com 320 casos e 3 mortos. O Norte contabiliza 243 contágios. O Centro registrou 336 infectados e 2 óbitos. O Alentejo soma mais 25 casos e 1 morto. E o Algarve contabiliza 77 infecções e 2 vítimas mortais. Nos arquipélagos, os Açores somam 17 infectados e 1 morte e a Madeira registra 56 novos casos. A taxa de incidência subiu e é de 104,3 a nível nacional e de 104,4 no continente. Já o RT, ou Índice de Transmissibilidade, está em 1,03 tanto no continente como a nível nacional. A mulher de João Rendeiro, Maria de Jesus Rendeiro, foi detida hoje, quarta-feira, na sequência das 14 buscas, 11 domiciliárias e 3 não domiciliárias, que a Polícia Judiciária está a levar a cabo. As autoridades acreditam que há perigo de fuga da parte da mulher do ex-banqueiro do BPP, uma vez que o marido está em parte incerta fugido à justiça. Também as casas do ex-motorista de João Rendeiro, Florencio Almeida, e do pai, que tem o mesmo nome e é presidente da Antral, estão a ser alvo de buscas por suspeitas da prática do crime de branqueamento, falsificação e descaminho relacionados com o acervo de obras de arte apreendidas a João Rendeiro no âmbito da investigação ao BPP. A ação desenvolveu-se em Lisboa, Oeiras, Estoril e Alcáçovas, contando com a participação de cerca de 50 inspectores e peritos da Polícia Judiciária, revela a PJ em comunicado enviado às redações. Em causa está a compra de um apartamento no mesmo condomínio de luxo de João Rendeiro, a Quinta Patinho, em Cascais, por 1,15 milhões de euros, que depois foi cedido ao motorista e à ex-mulher do ex-banqueiro. É presentemente nessa casa que esta quarta-feira os inspectores da PJ se encontram a realizar as buscas. E já temos, esta é uma situação que nós depois gostaríamos de falar, porque abandonar a mulher à sua sorte, Ricky,
e deixar que toda esta situação agora seja carregada às costas pela mulher, acho que é uma tremenda injustiça. Não é? É uma tremenda injustiça e prova bem o caráter do nosso amigo rendeiro, e agora é uma situação que o Estado deverá investigar, porque isto não lembra a ninguém. Estamos outra vez com um motorista pelo meio. Ou então a PJ estava com medo que a senhora fosse ter com o marido onde ele se encontra, não é? Se calhar seria a melhor ideia. Não é? Talvez sim. Bem, nós já temos em linha o nosso companheiro que está em Lisboa, advogado residente Nelson Trezo, e a pergunta de hoje é uma pergunta que, até certo ponto, tem interesse para todos os imigrantes, porque todos passamos por aquilo que eu vou falar. Sabemos que há pessoas que comunicam aos bancos, em Portugal, o falecimento de um dos seus familiares. Eu creio que me estás a ouvir, não estás? Sim, ok. E não sabem o que fazer. As contas bancárias ficam completamente bloqueadas. Como é que, na tua perspectiva, isto pode ser resolvido? É verdade. Assim que o banco toma conhecimento do falecimento de um dos titulares, ou só de um titular da conta bancária, nos termos legais é obrigado a bloquear essa conta. É uma precaução legislativa para evitar que a herança seja dissipada. Porque pode haver pessoas que tenham uma procuração e tenham acesso à conta e podem fazer, de alguma forma, dissipar os saldos que lá estão. Portanto, o que eu aconselho é que as pessoas, embora muitas vezes movidas de boas intenções, ou por boas intenções, que não comuniquem aos bancos. Porque ao comunicarem aos bancos, estão a contribuir para que a conta fique bloqueada. Por exemplo, se a conta tiver 2 titulares, só fica metade dos saldos bloqueada. Se a conta tiver apenas e só um único titular, então fica essa conta por completo bloqueada. E as pessoas vão precisar ou poderão precisar de movimentar essas contas. E se mantiverem, digamos, o segredo relativamente à morte de um dos titulares, conseguirão movimentar a conta, desde que haja outro titular que tenha acesso à movimentação da conta, nomeadamente sendo uma conta solidária. Portanto, o que eu recomendo é que as pessoas não se precipitem quando há o falecimento de alguém, do ente querido, seja de quem for, que não comuniquem, não se apressem a comunicar o falecimento aos bancos. Porque os bancos, com a notícia da morte, são obrigados, legalmente obrigados, a bloquear as contas. Quando é que as pessoas podem levantar esse dinheiro? Esse dinheiro, esses saldos, poderão ser levantados a partir do momento que os herdeiros apresentem a escritura de habilitação de herdeiros e também exibam um modelo 1 do imposto de selo junto das finanças. Portanto, reunidos estes 2 pressupostos, já as pessoas poderão levantar os dinheiros que estão depositados nos bancos. Muito obrigado pela informação, Nelson Trezo, mas há muita gente que em Portugal chega aos bancos, não é? Porque não percebe e não sabe que esta situação é grave e diz, olha, eu venho, apresentam-se de preto, que é normal, de luto, e depois dizem, morreu o meu marido, eu venho levantar o meu dinheiro. Não pode fazê-lo. Não pode fazer, portanto... Tal como nos Estados Unidos. Tal qual como aqui também nos Estados Unidos, portanto, como disse e referiu o Dr. Nelson Trezo, há que ter muito cuidado e, acima de tudo, através de um cartão multibanco, por exemplo, transacionar o dinheiro, claro, deixar algum valor mínimo e depois aí comunicar o óbito como deve ser. Mas primeiro, movimentar a conta. É um bom conselho do Nelson Trezo. Para a semana cá estará outra vez com novos temas. O Conselho de Estado deu esta quarta-feira parecer favorável, por maioria, à proposta do Presidente da República de dissolução do Parlamento na sequência do chumbo do Orçamento de Estado para 2022. A marcação de eleições legislativas, quando os partidos não se entendem sobre a data, está agora nas mãos de Marcelo, que fala ao país quinta-feira à tarde. Fala quinta-feira à tarde, mas tudo aponta para que Marcelo marque eleições provavelmente lá mais para o fim do mês. Sim, 30 de janeiro é uma das datas que estão a ser muito apontadas. Agora, o Partido Socialista não quer. Nem o Bloco. Nem o Bloco. Nem os outros. Nem os outros. Menos o PSD. De Rui Rio. De Rui Rio. Vamos ver então o que é que vai acontecer por aqui. E vamos ver como é que são as diretas do PSD, na medida em que Rangel provavelmente irá disputar a liderança, como já sabem, com Rui Rio, e convém mais que as eleições sejam mais para o fim do mês
exatamente porque para o fim do mês tem tempo para fazer mais campanha. Vamos agora ao desporto, Ricky. Sim, vamos ao desporto e começamos com a Liga dos Campeões. O Futebol Clube de Porto empatou hoje 1-1 frente ao Milan, em Itália. Os Dragões somam agora 5 pontos e estão provisoriamente no segundo lugar do Grupo B da Liga dos Campeões. Já o Sporting recebeu e bateu o Benfica no estádio de Alvalade por 4-0 e continua na luta pelos oitavos de final da Liga dos Campeões, sabendo que, se não conseguirem lá chegar, têm uma vaga reservada na Liga Europa. O treinador do Manchester United, Gunnar Solskjaer, afirmou esta terça-feira que Cristiano Ronaldo, autor de 2 golos no empate contra a Atlanta na Liga dos Campeões de Futebol, é para a equipa inglesa como o Michael Jordan. É muito agradável saber esta ideia do treinador de Manchester United chamar Michael Jordan do Manchester United. Sim, porque é impecável. E é verdade, é impecável, não há dúvida nenhuma. Vamos agora ao valor do dólar norte-americano em Portugal e também do real no Brasil e vice-versa. 0,8647, 1,1564 para o euro. No real não está mal, 5,69 na compra, 0,17 na venda. E agora vamos sabemos já que o tempo para a semana vai arrefecer mais, portanto o outono está assim agora para o lado frio, de maneira que a Catarina tem algumas ideias, não é? Tenho todas as ideias e se calhar até algumas surpresas. Na meteorologia, para amanhã está previsto céu parcialmente nublado para Newark com 54 graus, Filadélfia com céu parcialmente nublado com 53 graus, Nova Iorque com céu parcialmente nublado com 52 graus, Boston com céu parcialmente nublado com 51 graus, Hartford com céu parcialmente nublado com 52 graus, Danbury com céu parcialmente nublado com 51 graus, Miami com céu nublado com 82 graus, Palm Coast com céu nublado com 76 graus, Los Angeles com céu parcialmente nublado com 75 graus, São Francisco com céu parcialmente nublado com 64 graus. E são estas as previsões para amanhã, quinta-feira. E ainda há mais para fazer, não é? A partir de agora. Sim, vamos encerrar o espaço de notícias, mas voltamos já, Luís, com o quê? Com a linha aberta, se tivermos umas chamadinhas por aí. Portanto, não hesite. Pode dar-nos a sua opinião já a seguir. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods. Faça a revisão do seu Volkswagen connosco. Peças originais do grupo Volkswagen, baterias, jantes, travões ao melhor preço e com atendimento personalizado em português. Aproveite ainda 10% de descontos em peças originais selecionadas. Só na Volkswagen Open Roads, em Bridgewater, New Jersey. Vem aí um dos melhores cantores da música popular portuguesa. Zé Mar, o cowboy português, estará nos dias 19, 20 e 21 de novembro o mais esperado regresso aos Estados Unidos. No dia 19, em Yonkers, no Clube Português, dia 20, no Clube Português de Farming Hill e no dia 21, na Casa do Ribatejo, em Newark. Para informações e reservas de bilhetes, ligue já para 908-868-9118. Zé Amaro. A MAP Restaurant Supplies é uma empresa especializada em equipamento para hotelaria e restaurantes. Em Newark, esta empresa familiar está apta a fornecer-lhe ideias para os seus projetos, por mais complexos que sejam, e uma gama variada e diversa em mais de 30 mil pés quadrados de espaço. Entregas em 24 horas para muitos dos artigos que temos em armazém. MAP Restaurant Supplies. Tem pessoal que fala inglês, espanhol e português para o assistir melhor. Contacte-nos. Estamos abertos ao público.
Os grandes trabalhos de demolição e concreto têm um nome: Glowtrack Builders, uma empresa luso-americana que conta com profissionais de altíssima qualidade para os trabalhos de construção mais exigentes. Contacte Glowtrack Builders. Fale com Miguel Seixeiro no 2081 Carter Highway em Newark, ou então pelos telefones 973 412 7100 ou 973 494 3597. Glowtrack Builders. Maçãs frescas todos os dias nos supermercados Seabra Frutos. A fruta é um alimento complementar à sua saúde. Diretamente da quinta, apanhadas à mão e em menos de 24 horas, você poderá comprar este produto natural de mais alta qualidade. Maçãs frescas todos os dias nos supermercados Seabra Foods. Qualidade e bom preço. Nos momentos mais complicados da vida, é preciso recorrer à ajuda espiritual de quem nos pode ajudar. Problemas de doença, casamento, trabalho, amor, dinheiro podem ser facilmente resolvidos com a ajuda de Sofia Espiritualista. Se não possui transporte próprio, Sofia desloca-se à sua casa. Escolha de 2 locais distintos em Pensilvânia e Newark e resolva rapidamente os maiores problemas da sua vida. Em Pensilvânia, no 819 da Eastern Road, em Warrington. Sofia Espiritualista. Seja, portanto, muito bem-vindo à Linha Aberta. Já sabe que pode falar connosco através do 973-264-1462. Não se esqueça de baixar o som da sua televisão e falar apenas pelo telefone, porque... Sabes que já há gente que faz isto de cor e nos escreve aqui como comentário: baixem o som da televisão e falem apenas pelo telefone. Não é? Isso é ótimo, e as pessoas que nos ligam, que façam isso, porque assim podemos falar muito melhor. Portanto, se tiver alguma pergunta para fazer sobre eleições, a sua opinião sobre o que se passou, se tiver uma dúvida qualquer do ponto de vista jurídico, ou mesmo a sua opinião sobre o ato eleitoral, temos muito gosto em entender a sua chamada e estamos perfeitamente à vontade para aceitar a sua opinião, porque é esse o nosso objetivo, a nossa missão. Muito boa noite, Linha Aberta. Muito boa noite, Linha Aberta. Muito boa noite. Olá, minha senhora, como está? Tudo bem? Tudo bem, e vocês? Ótimo, estamos ótimos. Então diga lá, por favor. Eu tenho um problema. Eu já ando há quase 5 meses a tentar marcar apontamento para o consulado em Rhode Island e ninguém atende o telefone e não responde aos e-mails. Uhum. Olha, eu vou-lhe dizer uma conversa que tive com o nosso colega Francisco e também outra com a WGFD, com o Jorge Moraes, que me informou que há graves problemas no atendimento consular na Nova Inglaterra. Graves problemas, falta de pessoal e neste momento é um grande problema porque o número de pessoas que procuram serviços é muito elevado e há cerca de 3 pessoas somente a trabalhar, o que manifestamente é pouco. Houve também uma alteração na liderança consular e, portanto, eu sei que o Conselho das Comunidades, a Casa dos Açores já fez saber, nomeadamente à Secretária de Estado, Berta Nunes, e a outras autoridades portuguesas, que há uma falha gravíssima que tem que ser resolvida. Se precisar de um documento urgente ou muito rápido, atenção, se a senhora tiver essa urgência, eu o aconselho a ligar por telefone para o Consulado Honorário de Portugal em Waterbury, em Connecticut. Não, eu já lá fui e eles não tratam das coisas que eu preciso. Eles mandaram-me ir para Rhode Island. Os Rhode Island, então, uma vez com não tem nada a ver nem com o cartão de cidadão nem com passaportes, não? É o cartão de cidadão, sim. É o mas cartão de eu cidadão. quero registrar as minhas filhas. Esse é um assunto que requer um atendimento presencial e com marcação. Ok, quer registar no consulado, mas ela nasceu aqui nos Estados Unidos, não é?
assim, eu e o meu marido somos portugueses, as minhas filhas nasceram aqui e eu quero registrá-las, quero fazer dual citizenship, não é? Correto. Nós vamos ficar com o seu número de telefone, talvez haja uma opção, está bem? Nós temos o seu número. Depois já temos o seu número, iremos entrar em contacto consigo, está bem? Okay. Porque nós tentamos marcar apontamento para o consulado em Nova York, é impossível. E eu não sei se posso ir a Newark ou sou obrigada a ir a Rhode Island. Vamos, portanto, tentar ter respostas para essas questões e entraremos em contacto consigo, está bem? Para saber exatamente o que é que pode ser feito. Muito obrigado. Muito obrigado também. Ricky, eu creio que esta situação é praticamente alastra a todo o país, talvez com exceção de Newark, embora hoje tivesse conhecimento que o consulado estava completamente lotado, porque as pessoas já perceberam que para assuntos urgentes este consulado de facto tem uma relutância e um objetivo que é servir mesmo as pessoas e trabalha muito bem. Sim, Luís, e depois há outra coisa, assuntos como este em Newark são tratados por correio, há serviços que podem ser simplificados se há uma informação correta aos utentes, porque isto é algo que pode ser, é só mandarem formulário, toda a documentação por correio e pode ser feito. Pode ser feito online. Então vamos à próxima chamada. Muito boa tarde, faz favor. Sim, boa tarde. Eu tenho uma pergunta acerca das contas bancárias. Sim. De ficarem canceladas no caso de o falecimento de alguém. No meu caso, eu vivo aqui, a minha irmã também vive aqui, e nós não temos qualquer acesso às contas dos meus pais nos bancos. No caso da morte de algum deles, em que situação é que nós ficamos? O que é que nós podemos fazer para ter acesso à conta bancária deles em Portugal? Olha, que vai ter que lá ir. Naturalmente, se a senhora tiver um falecimento na sua família, algum dos senhores, portanto, vai ter que se deslocar a Portugal, claro, não é? Sim, mas no caso nós não temos acesso às contas, como é que nós poderemos ter acesso? Mas podem ter acesso, vamos explicar. Sim, há duas maneiras. A mais fácil é, portanto, quando se deslocar a Portugal, adicionar o seu nome à conta dos seus pais. Fica automaticamente um titular da conta. Se isso não poderá ser, é ter, portanto, uma procuração dos seus pais, como tem plenos direitos para poder movimentar essas contas. Há um tipo específico de procuração, que tem que ser reconhecido e tudo mais. Agora, o que eu recomendo é o seu nome estar, portanto, na conta bancária, porque se acontece alguma situação como essa, a senhora até daqui pode fazer uma transferência. Se acontece uma urgência, não vá para o banco dizer que o meu pai faleceu, ou a minha mãe, ou a minha tia. Não faça isso. Utilize, como disse o Ricky bem há pouco, um cartão de débito, vai levantando o dinheiro, que lá está, pouco e pouco, deixa lá pouco, mas é a única solução possível, porque se a senhora diz, em Portugal, ou manda a informação de que eles morreram, alguém morreu, está completamente bloqueada a conta. E a senhora não tem tempo de ir a Portugal dizer ao seu pai, que já morreu, ou à sua mãe, olha, assina aqui que eu quero ser titular da conta. Estamos a falar só em urgência. Está a perceber? Portanto, se a senhora não tiver urgência, siga o conselho do Ricky. Vá lá, ele que assine, coloque os seus irmãos e a senhora, se tiver, na conta, mas se for um assunto de última urgência, portanto, falecimento, a melhor maneira é esta. Vai lá, pega no cartão de crédito, levanta o dinheiro lá, ou cá, é como tiver o cartão, é exatamente como aqui nos Estados Unidos, porque aqui também, se disser no banco que alguém da sua família faleceu, também imediatamente está bloqueada a conta. Luís, é assim, eu tenho aqui uma mensagem bastante interessante que tem a ver com o pavimento das ruas aqui no bairro Leste, em Newark. Então agradeço esta chamada, muito obrigado. Vamos então. Vamos lá. Portanto, está a ser posto um novo pavimento de alcatrão em algumas ruas, mas a verdade é que a sinalização não está a ser colocada em tempo útil, 24 horas antes que isso aconteça. A cidade de Newark foi alertada pelas forças vivas da cidade, nomeadamente o vereador Augusto Amador, e parece que essa situação caiu em saco roto, mas depois aconteceu exatamente o mesmo no West Ward
e a situação foi corrigida com um pedido de desculpa depois da liderança da cidade. Meus amigos, em nós cima, não tivemos direito a desculpas. Nós não somos a nação nem cidade de 2 pesos e 2 medidas. Está na hora que olhem também para nós com olhos de olhar, porque também o merecemos. A semana passada eu não consegui voltar à direita em nenhuma rua da Ferry Street, como o senhor provavelmente se passou lá. Portanto, não consegui. Tive que ir à Lafayette Street e à Wilson Avenue para dar a volta para a Union Street. Imagine bem. Portanto, acho que é desumano e, ao mesmo tempo, é uma falta de respeito pela comunidade. Devem sinalizar 24 horas antes. Ou então, rua sim, rua não. Pronto, é a história. Temos uma chamada. Muito boa noite, faz favor. Boa noite. Boa noite, faz favor dizer. Olha, eu estou chamado de Massachusetts. Ótimo. Eu estou a ouvir o programa de vocês já há vários meses atrás. E como há pessoas a chamar, os consulados não atendem e-mails, não atendem as chamadas telefónicas. Como é que eles estão tão ocupados depois de não atenderem as chamadas telefónicas e e-mails que as pessoas fazem? É a pergunta que nós fazemos. É caso para dizer 2 pesos e 2 medidas novamente, porque se há muita gente e há muita gente que não vai às marcações que faz, essa hora em que o funcionário possivelmente não tem ninguém, poderá e deverá ser ocupada a fazer o quê? Responder a e-mails e, acima de tudo, ouvir atender outras pessoas. E atender outras pessoas. É como se faz aqui em Newark, por isso, se aparecer uma pessoa lá que não tenha marcação, se houver alguém que falte, essa pessoa preenche o lugar do outro. Portanto, é uma forma também de servir melhor a comunidade. É um bom conselho para o Consulado de Portugal, para os vários consulados de Portugal, em Boston, Providence, New Bedford, etc. Portanto, não há nada que a gente possa fazer nesse aspecto, meu caro amigo. Não, a minha pergunta é simples. É porque, por exemplo, eu pertenço ao Consulado de Boston. Uhum. E eu já usei o consulado várias vezes. E não é que eu não estou a falar porque eu não fui bem atendido. É simplesmente porque eu, por exemplo, para entrar no Consulado de Boston, eu tenho que entrar num espaço que, se eu não tiver apontamento, eles não me deixam entrar no elevador. Claro. É o que acontece com Nova Iorque. E o aconteceu, ainda não vai há muito tempo, que eu vim de Portugal e tratei de um bilhete ou seja, o cartão de cidadão lá, e eu depois precisava de levantar o cartão aqui. Foi da maneira que eu resolvi ter o atendimento. E quando eu cheguei lá em Boston, eu chamei o cônsul e eles marcaram o apontamento para eu poder ir levantar. Uhum. Mas era eu e a minha esposa. Só no mesmo momento eu chego lá e o senhor estava cá embaixo no controle que dá autorização para poder passar no elevador. Ele disse-me: o que é que você precisa? Eu preciso ir ao consulado português. E ele disse-me: quem é só você? Não, sou eu e a minha esposa, mas só está o seu nome. A sua esposa não pode passar no elevador. Por isso é que nós dizemos que cada caso é um caso, não é? Mas não devia ser assim. O senhor devia ter entrado com a sua esposa e chegar de lá acima e dizer a quem o atendeu: olha, tenho lá embaixo a minha esposa, dê autorização para que ela entre, não é? Certo? Exatamente. Foi precisamente o que o senhor me disse. Você pode passar para cima, mas a sua esposa não pode. E quando você chegar lá acima, você pergunta no consulado para eles chamarem e autorizar. E eles fizeram isso? Não, no mesmo momento veio o senhor que trabalha no cônsul e ele já o conhecia e disse: agora a senhora já pode ir. Está a ver? Olha, teve sorte. Muito boa noite e muito obrigado pela sua chamada. Já percebi que é mais um dos episódios difíceis e incríveis que nós temos nos vários consulados deste país. Vamos agora fazer uma breve pausa e voltamos já para um aniversário. Costa del Sol, o local perfeito para momentos inesquecíveis. Reserve para os mais diversos eventos, casamentos, batizados, festas sociais. Um espaço repousante e tranquilo. Amplo parque de estacionamento. Profissionalismo e experiência ao serviço dos nossos clientes mais exigentes.
Costa del Sol. E vamos apontar o dedo em casa para um aniversário, não é? E vamos lá ver quem é então Quem o é? Felizardo. Happy birthday to you, parabéns a você. Vamos saber quem é. Ora, aí está. Evelyn Ribeiro, um aninho de idade. E um cara girassol, bonita, e um girassol. Muitos parabéns, Evelyn. Um aninho de idade, que maravilha, não é? Ótimo, ótimo. Pronto, e agora só nos resta despedir. Hoje foi muito agradável, estivemos juntos a falar sobre as eleições. Vamos ainda ter, com certeza, nos próximos dias, feedback sobre aquilo que se passou no dia 2 de novembro. Mas, até lá, nós vamos despedir-nos com amizade, não é? Assim é, e não se esqueça de continuar a acompanhar a programação da SBT, SIC Internacional, já a seguir a telenovela Amor, Amor. Até amanhã. Se Deus quiser. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods.